BizCast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do BizCast, o BusinessCast, podcast semanal de empreendedorismo. Você já conhece o nosso programa aí, outros episódios. Aqui a gente só entrevista pessoa top para contar histórias tops na carreira empreendedora aí, tá bom? O nosso objetivo principal é que algumas das histórias aqui, se não todas, possa te inspirar, te motivar e te conectar ao movimento empreendedor. E semanalmente quem apresenta aqui o programa de podcast, que você vai ouvir tanto no Spotify quanto assistir posteriormente no YouTube, sou eu, Pedro Souza, professor de empreendedorismo e de recursos humanos, beleza? Eu espero que vocês se inspirem na história dessa semana e especialmente aí, se você conhece alguém ou se você ainda não se descobriu profissionalmente, não sabe que profissão vai ter aí daí para frente na sua vida, o que estudar, o que não estudar, quais são os desafios que se enfrenta quando você toma uma decisão séria de levar para frente uma profissão. O episódio de hoje é para você, então já marca a galera aí e não se esquece de entrou aí no nosso episódio, deixa o like, ajuda bastante, impulsiona bastante os episódios aqui e esse programa e dissemina a cultura empreendedora para mais pessoas. E se puder, ativa o sininho aí e se inscreve no canal também. Beleza, gente? Antes de mais nada, também é importante dizer que para que este programa de podcast ele aconteça, algumas empresas apostam na ideia empreendedora, na pegada empreendedora. E elas nos facilitam de alguma maneira que os programas aconteçam aqui. Então nós estamos aqui nesse exato momento no nosso patrocinador oficial, é um espaço de coworking, chama-se Full Work. Aqui no centro da cidade de Botucatu, Rua Visconde do Rio Branco 569, bem no coração da cidade. O que é a Full Work? É um espaço compartilhado de trabalho, onde tem toda a estrutura que você precisa para se focar a mente sua, a mente da sua equipe, no que realmente importa, que é execução do seu trabalho. Aqui tem estrutura completa para você atender cliente, salas privativas, salas compartilhadas, estrutura de café. Temos aqui também serviço de impressão, endereço virtual, endereço comercial, enfim. Tem um pool de serviços que você pode adquirir e se preocupar só em trabalhar. O restante, a Full Work, ela vai cuidar de tudo para você, para que você tenha o melhor e dê o melhor também para o seu cliente. Lembrando que está aqui no centro da cidade de Botucatu e em algum lugar aqui da tela vai aparecer um QR Code para você capturar e conhecer um pouquinho mais da família Full Working, tá certo? Eu tenho certeza que quando você der uma olhadinha nas fotos de como é o dia a dia dessa galera aqui, você não vai se arrepender. Se você vier aqui testar, você não vai se arrepender. E detalhe, hein? Este mês aqui, no mês que nós estamos gravando, a Full Working está com uma promoção especial. Se você capturar o QR Code aqui e mandar uma mensagem no direct querendo testar por um dia, conhecer a comunidade por um dia, por conta do episódio do podcast, você vai ter condições de fazer isso gratuitamente por um dia, fazer o teste aí da estrutura da Full Work, tá certo? Lembrando novamente, Full Working Orange no Instagram, @FullWorkOrange, ou você pode procurar aí no próprio Google aí o endereço, a localização, Rua Visconde do Rio Branco 569. Nós estamos aqui numa sala de treinamento, /podcast, /reunião, e aqui é uma apenas das estruturas que a Full Work tem para dar o melhor para você, beleza? Nós também temos como patrocinador deste episódio, não como patrocinadora oficial do programa, mas como patrocinadora do episódio, apostando em episódios aqui, a Estética Kirei. A Estética Kirei, que é uma franquia, já tem mais de 8 unidades aí espalhadas por todo o território nacional. A Estética Kirei, que é uma estética completa, uma clínica de estética completa, com vários procedimentos. Você que está querendo aí melhorar a aparência, dar aquela trabalhada no corpo, está chegando o final do ano, óbvio, né? Estamos ainda em momento de pandemia, mas nós acreditamos que até o fim do ano vai haver algumas flexibilizações. Então procure a Estética Kirei, mais precisamente aí a Carol, que é administradora. E a Estética Kirei está aqui na cidade de Botucatu, na Avenida Camilo Mazzoni, 1270, no bairro do Jardim Paraíso, tá certo? Camilo Mazzoni, 1270.
A Estética Kirei está aberto todos os dias e tem uma estrutura fantástica. Eu mesmo já fui com a minha esposa lá e comprovei. A Estética Kirei é sensacional. Ela veio, faz poucos meses que ela está aqui na cidade de Botucatu, mas já começou a arrebentar aí com várias promoções. Inclusive, também aqui você vai ver algum QR Code aqui, ou aqui em cima de mim ou aqui no outro canto. Você captura esse QR Code e você tem 15% de desconto em qualquer procedimento, tá? Não perca. Também já segue lá no Instagram, Estética Kirei Botucatu. Esse é o Instagram e você vai conhecer todos os procedimentos que eles têm lá para oferecer para você e todos os membros da sua família. Beleza? Se preferir entrar em contato pelo WhatsApp, 14 97402 4004. Vou repetir, 14 97402 4004. Esse é o contato do nosso patrocinador deste episódio, Estética Kirei. Muito obrigado a todos aí. E passamos agora da fase do merchan e vamos também agora passar para o nosso episódio, o empolgante episódio onde a gente vai falar sobre educação, a importância de você estudar, a importância de você se autoconhecer e definir muito bem a sua profissão. E por que não dizer também, escolher uma área para você trabalhar e estudar que você é apaixonado por ela, porque aí com certeza as chances dela dar certo para você e te dar excelentes frutos é muito maior. Então é com grande prazer hoje que eu convido a fazer parte aqui deste episódio, nessa conversa tão legal, descontraída que nós vamos ter, Carolina Camargo, que atualmente é fisioterapeuta. Carol, muito obrigado por ter aceitado o convite. Fala um pouquinho de você aí, se apresente aí para nós. Primeiramente, é um prazer para mim estar aqui, eu que agradeço o convite. Bom, então é isso aí, sou recém-formado em fisioterapia, né? E o que me impulsionou a iniciar nessa trajetória, né? Na verdade é uma longa história que a gente vai poder conversar um pouquinho mais, né? E é isso, eu estou muito emocionada de estar aqui primeiramente, então até peço desculpa, mas eu estou muito emocionada, né? Pedro, como você sabe, você fez parte dessa minha trajetória, da minha escolha, naquele momento meu de indecisão, de para onde eu vou, o que eu faço. E foi fundamental, né? Então, assim, de modo geral, o processo do autoconhecimento, né? E o teste vocacional. Então, foram duas coisas assim, que me impulsionaram. Legal. Foi decisivo para a minha decisão de iniciar a faculdade em fisioterapia. Legal. Obrigado por você ter aceitado o convite. Fique tranquila que nós vamos fazer um bate-papo bem descontraído mesmo. Eu acho que a essência da história que você vai contar hoje, ela é muito interessante. Eu acho que ela vai ajudar muitos jovens, né? Como você falou, você acabou de se formar, né, como fisioterapeuta. Você falou sobre autoconhecimento, a gente vai puxar o gancho já sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, assim, fala pra gente quem é a Carol. A Carol é natural de Botucatu. A Carol veio para Botucatu, morava em outra cidade, veio para cá, sua família é daqui. Então, sou a Carolina, tenho 26 anos de idade, sou natural de Botucatu, gosto muito da cidade, não pretendo sair, não faz parte dos planos, gosto muito daqui. E a família, graças a Deus, toda é daqui também. E atualmente, então, estou trabalhando com fisioterapia, né? Trabalhei por muitos anos já na área de saúde como cuidadora de idosos, mas atualmente estou somente na fisioterapia. E estou me especializando em traumato-ortopédica e gerontologia também, que é uma das áreas que eu gosto muito. Como chama? Traumato-ortopédica. A fisioterapia traumato-ortopédica. Então, trata basicamente das fraturas, lesões, tanto a parte de reabilitação quanto a prevenção, pré- e pós-operatório. Ah, que legal. E a outra? Gerontologia, que é a saúde do idoso. Ah, legal. E como você falou que antes você já trabalhava, né? Acho que quando eu conheci você já trabalhava cuidando de idosos, né? E eu acho que isso é um negócio muito legal também da gente explorar aqui no podcast. Você está se especializando, né, nessas duas áreas, né? O que leva uma jovem a se especializar numa área, por exemplo, para cuidar de idosos? Eu sempre quis perguntar isso para você. Poxa. Pergunta profunda, hein? Eu comecei como cuidadora de idosos aos 18 anos.
Então eu comecei cedo na área, eu comecei como acompanhante e depois fui para cuidadora. E é difícil para mim falar porque eu gosto muito, eu sempre gostei. Então nunca foi somente um trabalho para ganhar um dinheirinho e se manter. Não, eu sempre falei, eu faço com gosto, eu gosto, né? E eu até comento, por exemplo, eu tô na fila do banco, eu vou puxar assunto com a senhorinha, com o senhorzinho. Então pra mim é muito natural, eu tenho essa facilidade, né, de interagir com a terceira idade, com pessoas mais velhas, do que com pessoas da minha idade. E eu gosto muito, eu gosto do assunto, eu gosto da troca de experiências, né? Então você pensa, eu tá trabalhando como cuidadora ou como acompanhante. Não é só isso, é toda uma troca realmente de experiências, saber qual foi a trajetória daquela pessoa, o que ela fez, como que ela trabalhou, como ela inspirou outras pessoas também. As idosas que eu cuidei são inspirações para mim também. Legal. Então sempre a gente consegue fazer essa troca, independente da diferença de idade. Isso para mim nunca foi um problema. A gente tinha assunto e conseguia interagir super bem. Que legal. Então a gente já começa de maneira bombástica, né? Não é comum nós encontrarmos jovens querendo, né? Pelo menos no entorno que eu vivo, não é comum encontrar jovens que se interessem em conversar com idosos, né? A gente percebe que é até o oposto, né? Parece que o jovem, cada dia que passa, ele tem menos paciência com os pais, com idosos, né? E você já vai na contramão disso. E você falou um negócio que, assim, eu acho que é muito nobre, né? Não é só trabalhar para ajudar essas pessoas, mas é toda uma troca. É uma troca. Então hoje, um pouco dos valores que eu trago para minha vida, eu aprendi como cuidadora. Então eu gosto muito desse contato, do olho no olho, da conversa. E tipicamente as pessoas da minha idade, minhas colegas, é mais no celular, aquele relacionamento superficial. E eu aprendi a valorizar o olho no olho, essa troca, essa conversa, porque os idosos, eles são assim. Então, né, na outra época não tinha essa coisa de celular, das relações superficiais. É uma relação de olho no olho, vamos sentar, vamos tomar um café e vamos conversar. Né? Então, eu trago muito isso para minha vida. Eu acho que é um valor que, às vezes, a gente, por conta da tecnologia, que é super importante hoje em dia, mas a gente acaba deixando esse contato, essa proximidade de lado. Então, é uma coisa que eu trago, assim, firmemente para minha vida. É um valor que eu trago desse meu período de cuidadora de idosos. Caramba, depois deste Paranauê, depois dessa voadora, qualquer outra pergunta agora vai ser impactante, mas essa resposta acabou até é emocionante ouvir isso, né? Eu vou pegar nesse mesmo gancho aí. Provavelmente, se você até falou que alguns dos valores que você tem para sua vida você trouxe dessa convivência com idosos, né? Que eu acho até interessante também a gente fortalecer, porque assim, o pessoal fala velho, né? Não tem ninguém velho, né? Tem pessoa idosa, né? Então até eu prefiro falar idoso do que falar terceira idade. Não sei se tem alguma regra do que é melhor falar ou não, mas acho que quando a gente fala idoso, a gente já está respeitando a idade da pessoa, né? Mas nesse período aí você deve ter várias histórias interessantes que marcaram a sua vida cuidando de idosos. Tem alguma que você acha bacana de falar? Que você se lembra assim? Tem várias trocas, várias experiências e isso sempre assim de levar mesmo. Eu sempre gostei de levar minhas idosas, que eu chamo assim, minhas idosinhas, passearem. Então eu gosto de levar passear no shopping e trazer um pouco desse cotidiano mais jovial, né? Frequentar uns outros ambientes, tipo, tentar fazer essa interação. Assim como eu também frequentava os bingos. Ah, você ia com elas no bingo? Carol, tem um bingo, quer ir comigo? E nem sempre era no meu horário de trabalho, mas eu falava, vamos. Passo pegar você, quer passar a pegar mais alguma amiga? Então eu enchi o carro das idosas, vamos lá pro bingo. E aquela mesa gostosa, eu era a única jovem, né? E era muito gostoso. Então eu ia nos ambientes assim, e a gente ia pro bingo e tudo mais. E também tinha o dia, vamos pro shopping, vamos fazer uma outra atividade. E vamos hoje comer uma pizza, vamos na pizzaria. E eu tentava trazer também, mostrar um ambiente diferente, talvez que ela não estava tão acostumada. Então, claro que a família me dava essa autonomia, né?
Então eu falava, entra aqui no carro e vamos. Então essa troca é gostoso, né? E que legal. É muito bom. Que legal. Então, só de saber que você interagiu num ambiente que para elas é confortável, já é muito interessante de saber, né? Bacana, Carol. Legal. Olha aqui, em 10 minutos já ouvimos várias coisas aqui que são bem diferente do habitual, né? Um detalhe assim muito importante, que para mim é gratificante. Quando encontrava, por exemplo, a gente estava passeando no shopping, encontrava com alguma amiga e perguntava, quem é a sua neta, quem é ela? Minha amiga. Essa minha amiga Carolina, né? Então eu era apresentada realmente como uma amiga. Já recebi cartinhas das minhas idosas falando, agradecendo pela amizade. Então isso pra mim, assim, eu guardo com muito carinho, né, a carta, porque eu realmente consegui atingir. Eu não queria ser vista como uma cuidadora. Certo. Nunca quis ser vista como uma cuidadora. Realmente a amizade e isso eu consegui, né, criar esse vínculo mesmo. Entendi. Você acha que talvez, é profundo o que eu vou falar agora, mas assim, você acha que talvez o que falta para... Não é uma crítica, né? Obviamente as pessoas que são cuidadoras, porque cada um tem seu estilo, mas você acha que talvez falta mais esse olhar de amizade pela pessoa do que propriamente a profissão? Em vez de tratar como cuidadora, não, sou sua amiga, tô aqui pro que deve e é. Você acha que falta um pouco disso? Já refleti muito sobre o assunto. Em breve pretendo aí entrar com um curso de cuidadoras de idosos. Legal. Falta talvez a empatia, falta compreender, entender quais as necessidades do idoso. Então a gente erroneamente tende a pensar o quê? Qual a necessidade do idoso? Companhia para não ficar sozinho, ele pode cair, precisa de alguém para preparar uma comida, uma ajuda no banheiro, para tomar um banho e para se vestir. Não é só isso, né? Então a necessidade é a atenção, é uma conversa, é interagir, promover alguma atividade. Então vamos fazer uma leitura? Quantas vezes eu fazia uma leitura, compartilhava uma leitura, vamos ler um livro, vamos ler uma revista? Ou vamos tricotar? Eu não sei, me ensina como que faz? Então essa interação, isso é uma necessidade do idoso, para que ele não se sinta assistenciado, que ele se sinta acolhido. Então você não está ali só para dar assistência, você está ali para ser amiga também, para conversar, para interagir. Realmente, então faz todo sentido, a pessoa precisa amar o que faz, né? Tem que amar o que faz. Tem que amar o que faz. Se a pessoa não amar essa profissão, ela vai ela vai levar para o lado de assistenciar, né? Vai assistenciar e vai achar que ela está fazendo o melhor que ela pode. E são coisas tão simples que a gente pode fazer, interagir. Porque o cuidador de idoso, ele tem que fazer o quê? Melhorar a qualidade de vida, o bem-estar desse idoso. E é tão abrangente, tem tanta coisa que a gente pode fazer. E se a gente parar para pensar, o que eu posso fazer? Né? Sempre tem alguma coisa que a gente vai poder fazer sem esforço algum para melhorar esse bem-estar. Caramba! E deixa eu te perguntar, porque é até uma forma de... Eu tô até arrepiado de falar desse assunto. Você ainda, mesmo agora, você ainda está cuidando de algumas pessoas específicas assim? No exato momento agora? No exato momento, não. Tá. Mas ainda tenho contato com as idosas que eu trabalhei. Legal, então, legal. Frequento a casa, oi, tudo bem? Tomo um café, tenho ainda o contato. Trabalho de cuidadora, nesse momento, não. Tá, até por conta também da rotina, você estava contando sua rotina de estudos, tudo aí, né? Até para se especializar, para futuramente trazer até outras questões aí para a cidade, né? Talvez nem permitiria, né? Você pretende no futuro voltar a um atendimento assim, ou ter sei lá, um grupo de, eu não sei como é que podia chamar, de angels aí que cuide assim com este olhar de ser amigo do idoso? Eu pretendo disseminar alguma educação focado para cuidadores de idosos com esse olhar, né? Então, o que eu vivenciei? O idoso, ele não quer ser cuidado, tem essa resistência, eu não quero ter uma cuidadora. Muitas vezes ele fala, eu não preciso, eu não quero, eu não aceito ser cuidado. Eu quero ter a minha independência, a minha autonomia. Então, meu trabalho sempre foi baseado nisso. Em não tirar a autonomia e a independência da pessoa. Né? Porque muitas vezes
vem aqui que eu faço tudo para você. Não, eu te ajudo a fazer. O que você precisa de auxílio? Muitas vezes é só uma adaptação do próprio ambiente que ele vive. Então, adaptou um talher que estava difícil de segurar, ou esse copo de vidro está muito pesado, vamos pegar um material mais leve para que ele consiga realizar sozinho. Assim, ele mantém a autonomia, a independência e vive muito melhor. Então, eu gostaria de focar nisso, que é basicamente a união da área que eu estou especializando em fisioterapia gerontológica, de entender todo esse processo do envelhecimento e o que a gente pode fazer para prevenir. O que a gente pode fazer para preservar ou retardar as perdas que ele vai ter. E associar isso com o trabalho dos cuidadores, que é quem está ali mesmo todo dia, quem passa a maior parte do tempo com esse idoso. Muito legal, muito mesmo. Nossa, só de pensar que assim, a gente tem uma boa fatia da população, por exemplo, da nossa cidade que é idoso, né? E que, vamos ser sinceros, são pessoas que já fizeram bastante pela sociedade, que agora no momento que talvez é quando o mercado de trabalho fala assim, agora você não serve mais, né? Ele de fato está inserido num contexto onde as pessoas são de fato amigas dela, né? Querem, me ensina, puxa, isso é muito legal. Eu dei aula durante acho que 2 anos para a terceira idade, né? Eles tinham um curso que chamava Melhor Idade, né? E até eles não gostavam do nome do curso, chamava Melhor Idade. Para com esses nomes, vamos assumir, falar que é idoso mesmo, curso para idoso e tal. E eu via que assim, os traumas que eles tinham na hora de mexer no computador. Pode apertar, professor? Pode, gente, aperta Enter. Tinha idoso que assim, se eu não chegasse perto e falasse, pode apertar, ele não apertava. E geralmente comentavam que era porque o neto ou o filho falava assim, não mexe que vai quebrar, né? Então eles acabam ficando até com uma sensação de incapacidade, de que vão causar um malefício para as pessoas, né? No viver deles nessa idade aí, né? Nessa parte que eles vão viver aí a partir dos 65 anos, que é onde eu acredito que é considerado idoso, né? Sim, até por isso que é bastante comum nessa fase da aposentadoria e fica mais restrito dentro da casa e vai parando de sair e perde um pouco do contato social, entra o quadro de depressão. Pelo aquele sentimento de inutilidade. Por isso que o meu foco é sempre manter a autonomia e a independência. Legal. Como chama mesmo? Gerontologia. Gerontologia. Então já estamos prestando um serviço social aqui, né? Sim. Então essa é uma especialização, gerontologia, ou você aprende na faculdade de fisioterapia mesmo? A gente aprende dentro da graduação, de maneira bem rápida, né? Aprende o básico. E essa é uma especialização. Eu estou fazendo essa pós-graduação em gerontologia para aprofundar os conhecimentos no processo do envelhecimento e todas as perdas e ganhos, o que a gente pode fazer dentro desse nicho. Entendi. Legal. Você usou o termo para... não é assistenciar, né? Você falou agora há pouco. O acolhimento. É o atendimento humanizado, é o que eu gostaria de levar. Legal. Então a gente está falando de humanização de atendimento no podcast, com uma fisioterapeuta. E olha só que interessante, eu acho que até agora eu poderia já somar assim. Isso só foi possível porque antes até mesmo de você fazer a graduação, você já era apaixonada por cuidar de idosos. Eu já tinha isso no seu viés profissional ali. Talvez na hora que você foi para propriamente dita para a graduação, isso só potencializou dentro de você, né? Quando é que a Carol cuida do primeiro idoso? Você se lembra desse movimento aí? Como é que foi? Quem que te arrumou o primeiro idoso? Você que foi atrás? Eu me lembro, com certeza. Então eu tinha 18 anos, trabalhava de secretária de uma psicóloga. Em determinado momento ela falou, Carol, a cuidadora da minha mãe não vai poder ir esse final de semana. Você consegue cobrir a folga dela pra mim? É só pra ficar de acompanhante e tudo mais. Falei, vou, então vamos lá. E no primeiro contato, assim, já adorei, né? Porque, como eu falo, eu gosto muito de conversar e foi muita troca de ideia. Ela me contou muito sobre a profissão dela, né? Foi professora.
Então, certamente tem muita história para contar. E aí já foi meu primeiro contato. Então, eu comecei a cobrir algumas folgas. E depois essa cuidadora que estava com ela precisou sair, teve um filho e não voltou mais para o trabalho. A partir daí ela fez a proposta: você quer assumir? Você quer ficar fixa lá? E eu aceitei. Então esse foi o meu primeiro trabalho como cuidadora, que eu fiquei até recentemente. Entendi. Até vários agora, anos. esse mês passado. Ah, vários anos. Muitos anos com essa, eu fiquei muitos anos. Entendi. E nesse meio tempo, em outros períodos, essa era no período noturno, e no período da tarde também fiz outros trabalhos com outras idosas também. Caramba, Carol, que legal, que profissão maravilhosa, né? Embora nem todo mundo vá dar valor, né? Mas as pessoas que já fizeram muito pela gente, deixaram um legado na gente, né? Elas merecem desse cuidado, sim. Olha, foi sensacional até aqui, já te ouvi aí, dá pra ver no seu olho, e isso que é interessante. Eu gosto sempre de convidar pessoas para falar, para conversar aqui abertamente no podcast, pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, porque dá para sentir no olho delas, né? Para mim, assim, eu saio muito... É aquela história da sair com um copo meio cheio. Eu saio com um copo muito cheio quando eu converso com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. É muito legal. Vamos falar um pouco, por exemplo, antes de você cuidar de idosos, propriamente dito, você trabalhou com o quê? Ou antes... foi o teu primeiro trabalho? Antes você não tinha trabalhado com alguma outra área? Então, meu primeiro trabalho foi para essa psicóloga que eu falei, como secretária dela. Comecei com 16 anos de idade, pela Guarda Mirim. Legal. Então, comecei cedo. E eu já tinha muita vontade de trabalhar. Na verdade, eu fui atrás do meu primeiro trabalho porque eu tinha vontade de fazer cursos. Então, sempre quis estudar, sempre gostei de estudar. Então, quando eu cheguei, pai, mãe, eu quero fazer um curso. Olha, a gente não tem dinheiro. Falei, bom, então eu vou arrumar um trabalho. Então, eu lembro quando eu mesma, sozinha, fui na Guarda Mirim, me inscrevi e consegui foi o meu primeiro emprego. E quando eu completei 18 anos, eu fiquei nesse emprego ainda e comecei um outro trabalho no outro período, como folguista numa conveniência. Certo. Então, era operadora de caixa e balconista, fazia um pouco de tudo. E foi nesse trabalho também que outra pessoa me viu e falou, eu quero você para cuidar da minha mãe. Olha que legal. Então, foi lá que a gente se conheceu, daí eu comecei também a prestar uns serviços para ela de cuidadora. E eu lembro nessa época que eu trabalhei nessa conveniência, eu lembro que eu queria algo a mais. Eu achava assim o meu trabalho bom, mas o que eu posso fazer mais do que isso? Como eu posso contribuir? Como eu posso me sentir melhor? E eu percebi que era muito limitado. Falei, não vejo oportunidade de crescimento. Então foi nesse momento que começou alguma coisa ali me incomodar. Falei, eu quero crescer, eu quero algo mais que isso. E comecei a fazer alguns cursos e tentando me encontrar. E nessa exata fase da minha vida, eu me vi muito perdida. Certo. Mais ou menos quantos anos? Nessa época eu estava com 19 anos. 19 anos. Que é basicamente uma idade aí bem crucial para o jovem, né? Eu conheço, assim, cada dia que me conecto mais dando aula com o jovem, eu percebo que nessa faixa aí entre 18 e 21 anos, o jovem, porque ele está sendo pressionado de todas as formas. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí, isso, na verdade, não contribui para melhoria, isso contribui para pressão. Quanto mais pressionado a gente se sente, mais a gente não sabe o que fazer. Nesse momento, foi pressão de todos os lados, porque a escola, os professores falavam, e aí, o que vocês vão fazer? Passou no vestibular? Prestou um vestibular? Vocês precisam entrar numa faculdade. Então, essa era a cobrança. Em contrapartida, no ambiente familiar, eu falei, vou prestar um vestibular e não tive apoio. Então, o que eu ouvi arrume um trabalho e vai trabalhar. Faculdade não é para você. Então, essa frase assim, me marcou muito. Ouvi dentro de casa que faculdade não era para mim. Certo. E uma pessoa assim que quer estudar, que quer crescer profissionalmente, então ficou aquela coisa, de um lado pressão e do outro lado não vai por esse caminho, né? Então, nesse momento eu comecei a fazer alguns cursos, prestei vestibular também, prestei alguns vestibulares
não conseguia assumir por ser em outra cidade, então teria os custos que eu não conseguiria arcar sozinha, porque eu não tinha o apoio nem financeiro, nem um apoio moral, nenhum tipo de apoio familiar. Então, nesse momento, assim, acabou que não consegui ingressar de imediato na faculdade. Então, foi quando eu fiquei trabalhando, comecei a trabalhar em 2 empregos, né, de cuidadora à noite, de balconista durante a tarde, e depois fiquei em 2 empregos somente de cuidadora, de tarde e de noite. E foi quando, né, eu fui fazer todo o processo coaching de autoconhecimento, de evolução profissional, pessoal, e fiz o teste vocacional. Então, nesse momento, eu percebia que eu tinha muita afinidade com a parte de educação física. Então, eu sabia que eu gostava muito de tudo relacionado a exercício, a movimento. Então, nesse momento, eu acho que eu até achava mesmo que eu faria educação física. Mas eu não gostava muito daquela educação física que a gente via dentro de academia. Porque nessa época eu lembro que eu já me questionava muito. Por que eu não vejo um cadeirante dentro da academia? O porquê na porta da academia tem um degrau, tem uma escada e tem uma catraca? Por que é tão inacessível se talvez quem mais precisa de um fortalecimento, talvez de membros superiores, essas coisas, é um cadeirante, é um amputado. Quem mais precisa desse serviço não tem acesso à academia. Perfeito. Então, nesse momento, os pensamentos já giravam em torno disso, mas eu ainda não tinha pensado na fisioterapia em si. Sim. Não tinha ainda me localizado. Você sabe que eu lembrei de um negócio agora, não sei se eu estou equivocado, mas quando dei aula para você de ADM, vocês montavam uma estrutura, uma empresa, né? Uma empresa. E aí eu lembro que era alguma coisa fitness, não era? Universo Fitness, né? E era uma empresa que a ideia era justamente essa, de ser acessível para todas as pessoas, incluindo os deficientes físicos, que eles tivessem acesso e que tivesse uma equipe especializada para receber eles e conseguir dar um treinamento, porque infelizmente não é só a falta do acesso físico nos locais, é a falta de preparação, né? Então era um ideal, assim, foi uma coisa que a gente pensou e já estava martelando ali na cabeça isso, né? Legal. Se você pudesse definir, por exemplo, como foi dentro na sua cabeça, assim, quando você fez um teste vocacional e aí, você pegou a informação e fez o quê? Como é que é o dia seguinte de alguém que faz o teste vocacional e fala, me descobri aqui uma coisa aqui, como que é? Então, a cabeça tava uma bagunça, né? Na época eu queria me direcionar e eu não conseguia, eu não tinha o foco ainda. Então eu ficava, eu acho que é educação física, mas não é só para trabalhar na academia, porque o meu ramo de trabalho não é o que eu vejo dentro da academia, seria um conceito diferente. Então eu não estava me encontrando. E quando eu fiz o teste vocacional aí, foi como se clareasse as ideias e tudo que estava me dispersando saísse de cena e ficou só aquilo. Esse é o foco. Então eu entendi que era a fisioterapia, era a parte de reabilitação funcional, a parte de assistência mesmo a essa população, que eu já tinha um olhar e percebia essa carência, né? E é como se clareasse as ideias. Então, nesse momento, é libertador, assim. É libertador, é um sentimento, assim, incrível. E aí, falta a ação. Então, o que adianta? Eu sei o que eu tenho uma vocação, eu sei o caminho que eu quero seguir, mas aí a gente precisa agir. É verdade. Até acho que foi sexta-feira eu vi um meme, assim, na internet dizendo assim, né? Tipo de Twitter, né? Uma pessoa que tweetou assim, tá, beleza, já descobri qual é já fiz o processo de autoconhecimento e descobri e não gostei, e aí? Eu achei muito legal, porque a pessoa, ou você descobre, legal, descobri onde eu sou forte, onde eu tenho algumas dificuldades, bacana, e aí eu faço o quê? Qual que é o próximo passo? Aí você falou um negócio que é ação, né? Tudo tem base na ação, né? E como foi tua ação a partir de então? Como é que foi o processo até chegar, fazer a faculdade, tudo? Como é que foi? Foi difícil. Foi bem difícil. Você falou que não teve o apoio, né? Eu acho que muita gente que vai ouvir provavelmente vai associar a sua história dela, né? Eu mesmo ouvi isso na minha casa.
enquanto adolescente, que faculdade não era para o nosso nível social. E de fato, se você for pegar 20 anos atrás, o acesso a esse tipo de ensino superior era um negócio precário. Hoje você já tem um formato muito mais acessível aí para... Às vezes hoje eu até brinco em sala de aula, eu falo, pessoal, você não pode fazer uma faculdade, mas você pode ter um iPhone de 6 mil, né? Porque você vê que onde estão os valores das pessoas, né? Então hoje está tão acessível que assim, bom, enfim, muita gente pode fazer, né? Às vezes não faz porque, sei lá, falta talvez um estímulo, falta talvez um autoconhecimento, né? Nessa jornada sua, que eu acho que isso tem muito jovem, acho que eu tô fazendo o papel de um jovem aqui que está te ouvindo e está perdido, por assim dizer. Nessa jornada sua de que, olha, isso aí não é para você e tal, e você trabalhando em dois trabalhos, agenda lotada, como que é tomar uma decisão dessa de estudar? Porque você não fez aqui na cidade, né? Você fez em outra cidade. O que foi mais difícil desse percurso aí para você? Bom, então primeiro, eu trabalhava de noite e de tarde. Meu único período livre era de manhã. Era o horário que eu deveria dormir. Mas era o horário livre que eu tinha. Então eu falei, esse vai ser o meu período para estudo. E em Bauru tinha uma faculdade que tinha esse curso de fisioterapia de manhã. Era a primeira turma que abriu de manhã. Então já foi uma oportunidade. Eu falei, então não preciso pedir a conta de emprego, remanejar nada, é só estudar de manhã. Então foi aí que eu fui prestar uma prova, consegui uma bolsa de 50% e iniciei os estudos. Então eu tentei adequar com o horário que eu tinha livre. E foi assim, iniciei os estudos com bolsa de 50% e claro que financeiramente começou a pesar, porque era Bauru, então eu pagava também o transporte e trabalhando 2 empregos. Na época eu tinha um carro financiado, ainda estava pagando o carro e a faculdade começou a ter os reajustes semestrais e começou a ficar assim inviável. E na fisioterapia a gente faz 1 ano e meio de estágio. Então eu sabia que ia chegar um momento que quando eu tivesse que fazer o estágio eu não ia dar conta de trabalhar em 2 empregos. E como que eu ia me sustentar? Verdade, mais essa, né? Essa. Então, primeira coisa que eu já comecei a pensar, eu sou um pouco ansiosa, então já vou pensando antes, né? Falei, eu preciso achar um trabalho alternativo que não tenha um horário fixo e que eu possa ganhar uma renda extra. Foi aí que eu tomei a decisão de fazer o curso de massoterapia. Então, foi nesse momento. Então, eu já estava me preparando para esse momento que fosse ter o estágio. Então, com a massoterapia eu atenderia algumas clientes no final de semana, um horário diferenciado e supriria uma renda. E iria agregar conhecimento também dentro da fisioterapia. Então, começou assim. Então, fiz o curso. E já comecei uns atendimentos e tudo mais. Mas ainda assim eu via que estava difícil, que não ia suprir a necessidade que eu precisava. Demora um pouquinho até ter vários clientes, tudo, né? Tempo muito apertado e na época eu já dormia muito pouco. Dormia média de 4 horas por noite e tinha que ir bem nas provas e tudo mais. Então assim, foi... Tudo que poderia fazer para dar errado aconteceu. E você comentou uma certa vez para mim que chegou uma hora que, por exemplo, inviabilizou total, né, o custo financeiro, né, que é o que acontece com muita gente também. Aí, normalmente, as pessoas trancam a faculdade. Isso, então, eu nunca cogitei trancar a faculdade, porque quem me conhece sabe que eu começo, mas eu não desisto. Então, eu fui na tesouraria da faculdade e conversei. Eu tenho uma bolsa de 50% e eu preciso de mais. Tem alguma opção? E a resposta foi não tem opção alguma. Eu falei, se eu der uma monitoria para os alunos, vocês podem dar uma bolsa de 100%? A resposta foi não. Eu falei, se eu fizer uma iniciação científica? A gente parou de dar bolsa para iniciação científica. Então eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso trancar. Me dá alguma luz, me dá alguma direção. Eu posso falar com alguém, o que eu posso fazer? E a moça que me atendeu, ela me falou do ProUni. Ela falou, presta a prova do Enem e concorra a uma bolsa de 100% do ProUni, já que você já tem 50%.
Aí que eu questionei, eu acho que muitos alunos não sabiam disso, com todo mundo que eu comento, as pessoas não têm esse conhecimento, que o ProUni não é só para quem vai ingressar na universidade, serve também para quem já está cursando. Em qualquer momento da faculdade você presta o Enem do ano atual e concorre a essa bolsa, se surgir. Né? Então eu falei, quantas bolsas tem? Ela falou, torça para ter pelo menos uma. Né? Então poderia não abrir uma bolsa de estudo para o meu curso. Então poderia abrir 2 para enfermagem, nenhuma para fisioterapia. Então ela falou, não tem como a gente saber. Eu falei, tá bom. Então é a única opção, né? Eu já tô ansioso de ouvir. Então essa era a minha única opção. Então tá bom. Eu lembro que a prova do Enem coincidiu com a época de provas da faculdade, então eu tinha que estudar para as provas, tinha que estar focada e se eu pegasse uma DP eu tinha que pagar uma porcentagem a mais, então DP nunca cogitei, falei não vou, não só pelo financeiro, mas porque eu sempre tive uma autocobrança muito grande até para tentar ganhar a aprovação das pessoas que não me apoiavam, então eu achava que se eu tirasse uma nota muito alta, eles iam falar, mas ela leva jeito, vamos dar um apoio, o que não acontecia. E então fui lá, tá bom, vamos prestar a prova do Enem. Prestei a prova, tudo, me inscrevi depois no site e depois veio lá a divulgação. Então abriu realmente uma vaga para fisioterapia para bolsa de 100%. Então eu precisava ser a primeira da lista. Né? Abriu uma vaga? Uma vaga apenas. Então, e como ela falou, torça para ter sorte de abrir pelo menos uma vaga para o seu curso. E você passar. Abriu uma vaga, agora passa, que eu quero... A lista dos inscritos, né? Eles veem quem tá na primeira colocação, quem atingiu uma nota mais alta. E engraçado, assim, que eu sempre prestei Enem como treineiro antes de me formar, e depois que formei, alguns anos eu fui prestando o Enem. E nesse ano foi a nota mais alta de todos, mesmo ainda, né, vem aqueles pensamentos e pessoas chegaram a me falar, poxa, mas 4 anos depois que, 5 anos já, depois que você saiu do ensino médio, você vai fazer uma prova que vai cair geografia, física, química, matemática, matéria de ensino médio, estudando fisioterapia, melhor nem fazer a prova, qual é a sua chance? Bom, não, eu já tenho, eu vou fazer a prova, né? Não tive tempo de me preparar, de rever conteúdo do ensino médio nem nada, mas fui e fiz e realmente a minha nota ainda foi superior aos outros anos que eu tinha prestado a prova. Caramba! Então fiquei como a primeira colocada na lista. E não pegou DP das outras matérias, porque você tinha que fazer tudo junto. Não peguei DP nenhuma. Caramba! Mas aí consegui essa bolsa de 100%, então do meu segundo... consegui essa bolsa no final do segundo ano, então paguei 2 anos de faculdade, os outros 2 anos com bolsa de 100%. E aí, né, foram me alertar, Carol, fica de olho que tem um limite de DP que pode ter para não perder essa bolsa de 100%. Entra lá no site e procura ver qual é o limite de DP que você pode ter. Falei, não vou nem entrar, porque quando eu acho que se eu entrasse e fosse ver, eu posso ter 3, eu posso ter 5, a gente já se condiciona, tipo, eu posso ter até tantas DPs, né? Sim. Então não vou entrar porque não é o caso, não me permito. Pra quê que eu preciso saber do limite, né? Então sempre fui me condicionando dessa maneira e deu tudo certo. Caramba! Eu precisava entender assim, porque eu acho que talvez essa seja a vida de algumas pessoas também, né? E essas histórias precisam ser contadas, porque tem uma galera jovem chegando agora que, tipo, talvez, não na maldade, mas talvez ache que é fácil as coisas. E eu acho que o que você está mostrando aqui é uma lição de vida, né? Talvez da onde você espera ter apoio, você não vai ter apoio, e se você não tem apoio, tem que ir do mesmo jeito, né? Não tem apoio, então desiste. Não, tem que ir do mesmo jeito. Só tem uma vaga? Vai embora, tenta uma vaga. Enquanto há 1% de chance, eu vou dar 100% de mim. Então você mostrou várias coisas como essa. Você ficava...
você falou que é em outra cidade, então você tinha todo o transporte para ir. Eu estou fazendo conta de tempo aqui. Praticamente você estudava indo para a faculdade, voltando da faculdade? Então, minhas amigas nem todas conhecem a história, elas vão conhecer agora, né? Uhum. Mas eu sou conhecida na faculdade, a imagem que elas têm de mim é o quê? Então, eu saía de Botucatu, 5h15 da manhã, chegava na faculdade, a faculdade ainda estava fechada, chegava lá 6:50, 7 horas abria, e a minha aula começava por volta das 8, 8:30, dependendo do dia da semana. Então, esse era o horário que eu levava meu lanche. Então, eu sentava numa mesa, começava a comer meu lanche e começava a estudar. Então, a visão que as meninas falam, nossa, Carol, eu lembro de você lá sentada, estudando. Do momento que você chegava, antes da aula começar, você estava estudando, enquanto os outros estavam conversando. Tinha uns que aproveitavam para dormir um pouquinho e tudo mais. Então, era esse período que eu sabia que eu tinha para estudar. Então, eu estudava nesse período. E época de prova, geralmente na hora do intervalo, eu estudava também. E a hora que acabava a aula, até a van chegar para buscar os alunos, era mais uma meia hora que eu tinha livre, 20 minutos, era o período que eu estudava também. Então eu estudava os picadinhos, os poucos períodos livres que tinha, né? Caramba. Então isso também já é uma prova de que não precisa ter o dia inteiro para estudar. Você pode estudar sim, estudar com competência, né? Pequenos períodos, e dá pra fazer bastante coisa. Que interessante. Eu lembro que um dia você comentou pra mim um negócio que pra mim foi assim, eu confesso pra você. Na hora eu fiquei chocado e depois eu fiquei pensando no que você me falou e me deu... Eu até fiquei emocionado, eu tava tomando banho, eu chorei, assim, lembrando da história. E aí eu falei, um dia se eu entrevistar ela no podcast, eu queria que ela falasse isso. Você falou que teve um determinado momento que você precisava muito assistir a aula de um professor. E aí, né, sem citar nomes, obviamente, e você não tinha tempo mais para assistir a aula específica. Você pediu para o professor se não tinha como gravar a aula para você assistir no percurso gravado. Né? Você podia falar disso? Os alunos, a maioria dos alunos não eram de Bauru. A maioria são das cidades ao redor, né? Era Botucatu, Lençóis Paulista, Bariri, Jaú. Então, a gente tinha uma dificuldade em relação ao tempo de transporte. Então, saía da faculdade até chegar em Botucatu, levava em torno de 1h20, 1h30. E justamente nesse horário que eu saía do meu estágio, que eu fazia o estágio à tarde em Bauru, até chegar em Botucatu, era um horário de aula do TCC. Então, esse era o período de aula e aula online, né? Enfim, eu não conseguia assistir essa aula, porque eu estava dirigindo o carro até chegar em Botucatu. E eu entrei em contato com o professor e falei, professor, eu preciso que você me disponibilize essas aulas, né? Que estão sendo gravadas. E ele falou, olha... demanda de uma autorização que vem de São Paulo e tudo mais. Eu não tenho autorização para te passar essa aula gravada por enquanto. Em algum momento vão liberar, mas não agora. Falei, bom, né, tem alguma outra coisa que possa me orientar? Só me fala então o que eu faço e eu faço. Ele falou, não, assista a aula. Né? Então não adiantou a minha justificativa, que eu estava voltando para minha cidade. Foi um caso assim que não era só comigo que acontecia, com a maioria dos alunos, porque não eram de Bauru. Então a gente ficou sem essas aulas. E um ia tentando pegar com outro aluno e era muito difícil. Nessa época ainda quem conseguia acompanhar as aulas eram apenas 2 alunas. E nesse momento eu encontrei essa dificuldade, falei, como que eu vou desenvolver um TCC, uma coisa que eu nunca fiz na vida. Quem é estudante sabe que é um momento muito assim temido. É uma coisa nova, uma coisa diferente, ainda mais pra mim, que eu me cobro super. E nesse momento eu acho que talvez tenha sido o maior desafio dentro da graduação. Foi desenvolver o TCC sem a orientação desse professor. Então eu tinha uma outra orientadora, conversei com ela, expliquei a situação, que eu não conseguia ter acesso às aulas. E só para ela me orientar o que eu deveria ir fazendo, quais os processos, eu fazia e entregava. Né? Então, nessa época, eu ainda comentei com ela, cogitei pagar alguém para me orientar, para me dar aula no período que eu tivesse livre.
me dar aula e dizer como que eu desenvolvia, como que era, né? E a professora ainda ela falou, Carol, você não precisa disso, não assistir a aula desse professor não vai te prejudicar, você tem capacidade e você vai conseguir. Se quiser pagar uma aula para alguém à parte, pode pagar, mas você não precisa disso. E eu também não tinha dinheiro para pagar. Então, falei, então vamos lá. Então, ela fazia, às vezes, alguma chamada de vídeo, me dava algumas orientações e eu comecei a desenvolver o TCC. E eu fui desenvolvendo e, né, eu queria que ficasse de uma determinada maneira, consegui atingir esse objetivo. Eu lembro ainda o dia que eu mandei para ela o TCC, para essa orientadora, para essa minha professora. E ela leu e falou, Carol, está perfeito. E eu reli o trabalho. Então, aí que tá, eu reli o trabalho. E eu falei, não tá. Perfeccionista. Não estava. Eu falei, tá faltando coisa, não fechou. E eu fui abrir mais um capítulo no trabalho e falei o assunto que eu queria para encerrar, para finalizar, de fato, para ver, concluído mesmo o assunto. E aí eu mandei de novo para ela, falei, professora, você me desculpa, eu sei que você falou que estava perfeito para sua opinião, mas para mim não estava. Então eu coloquei um capítulo a mais, gostaria que você corrigisse. Se tiver fora, eu tiro, né? Mas eu gostaria que você lesse novamente. E aí ela leu o trabalho e falou, agora sim. Né? Então ainda superou as expectativas. Ela falou, deu para melhorar. E assim, porque esse momento foi assim o mais importante, talvez, porque eu chorei e pensei, eu não sou capaz de realizar esse trabalho, eu não vou conseguir desenvolver esse TCC. E não só consegui desenvolver, mas eu realmente fiquei muito satisfeita com o trabalho. Quando eu finalizei, eu li e falei, era isso que eu queria. Independente da nota, eu estou satisfeita porque eu sei que eu dei o meu melhor. E o trabalho ficou como eu queria. E depois veio a nota também, né? Então eu tirei a nota máxima no TCC. Caramba, que da hora. E foi muito importante porque aí eu falei, eu sou capaz. Eu tenho sim capacidade para desenvolver esse trabalho, ou seja lá o que for. A gente não pode ficar dependendo de um professor ou de alguma coisa. Isso eu já tinha passado antes na faculdade, numa aula. A gente estuda anatomia e tem as peças, né? Algumas partes do corpo humano que a gente tem que estudar e memorizar o nome de cada estrutura. E era a primeira aula. Tava lá, peguei pela primeira vez a peça e ia começar a estudar os nomes. E eu lembro que nesse dia o professor veio, e eu sempre sentada assim, mais ou menos na frente, o professor veio e falou, qual é o nome dessa parte aqui, dessa estrutura? E eu falei, eu não sei. Eu ainda não estudei. Aí ele pegou e repetiu e aumentou o tom de voz. Qual é o nome dessa estrutura? Aí a sala inteira, pá, já olha. Aí eu ainda chutei, falei, é tal coisa? Aí ele não me respondeu e começou a aumentar o tom de voz de novo. Qual é o nome dessa estrutura? E eu tava lá para aprender, eu não tinha obrigação de saber. E nesse dia ele pegou, fez assim, olhou para mim, fez aquele sinal com a cabeça de negação e me deu as costas. E ele não me ensinou, ele não me deu a resposta. E nesse dia eu entendi que eu não ia ter nada de respostas. Nem sempre os professores estavam lá e queria que a gente aprendesse. A gente nem sempre tinha oportunidade de aprendizado dentro de sala de aula. E eu, com meu pouco tempo livre, também difícil estudar fora do horário lá da faculdade, comecei a correr atrás. É videoaula, é livro, e não tinha livros, né, que eu não tinha condição de comprar. E você não podia retirar da faculdade, não podia levar para casa, porque eram livros muito caros. Então eu tirava foto com o celular e ficava ampliando a foto para ir estudando. E eu me lembro, depois eu fiz a prova prática, com a denominação das estruturas, e fiz a prova teórica. E esse professor, ele chama cada aluno individualmente na mesa dele para falar, olha a tua nota, que geralmente são notas muito baixas, são as matérias que os alunos pegam DP. E ele me chamou, ele olhou bem para minha cara e olhou a nota, uma nota muito boa, uma nota muito alta, quase 10. Aí ele pegou
E fez o movimento positivo com a cabeça. Aí eu peguei daquela olhada dentro dos olhos dele, né? Falei, Então sempre foi isso, de nunca se sabotar, de nunca... Ah, mas eu não tenho ajuda do professor, por isso que eu tiro nota ruim. Ah, mas a aula do professor é ruim. Então, não trazer isso para mim. Eu tinha que fazer algo por mim mesma, não esperar de um professor, não esperar de uma pessoa ou do dinheiro para comprar um livro. Enfim, o que eu posso fazer para correr atrás, né? Perfeito. Eu falo isso direto em processo de mentoria, em aula, que se a gente entender o que é ser ativo e passivo, sabe, pessoal, profissionalmente... Quando você ativa na sua mente, que assim, depende de você, não depende do externo, você vai pra frente e vira uma locomotiva. Nada nem ninguém vai dizer que você vai parar, que você tem que parar, que você não consegue, né? Mas enquanto a pessoa adota uma postura passiva, quem depende de aprovação vai cair na primeira crítica, né? Então é uma frase bem conhecida. E é justamente isso, a gente percebe que assim, tem muita gente que cai nas críticas porque às vezes está precisando de ser aprovado. E mesmo na dor você mostrou que tipo, não, eu tenho condição, eu me supero, eu vou lá, eu vou fazer. Que show de bola, que todos os alunos pudessem seguir esse exemplo. Cada um tem as suas características diferentes, óbvio, ninguém é igual a ninguém, mas que essa gana de se superar, de não desistir, poderia ter em todos, né? Os professores ficariam muito, muito felizes. E aproveito até o gancho para dizer, nem todo professor, ele vai fazer por você o que você acha que ele vai fazer, entendeu? Às vezes é o estilo do professor. Sim, e em compensação, assim, tive professores, assim, maravilhosos. Então, e eu tive a oportunidade de agradecer pessoalmente a professora Luciana Marçal. Aproveita e aí se você quiser olha para a câmera, olha naquela câmera lá, ó, e agradece ela, porque esse é um espaço que a gente pode usar para também fortalecer as pessoas que fizeram a diferença na nossa vida. Professora Luciana Marçal, já tive a oportunidade de agradecê-la pessoalmente. Então, só a gente sabe o quanto é difícil cada dia que a gente está ali na faculdade. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são muito difíceis. Só a gente sabe como que é estar ali aquele dia. Que às vezes a gente não tem nem forças para estar lá. E a professora Luciana, ela sempre chegava em sala de aula com uma frase de motivação. Sempre, Pedro. Então, aquela frase que às vezes para muitos, tipo, que baboseira. Mas aquilo me fortalecia. Para você era combustível. Era combustível. Então, eu já abracei, já falei pessoalmente, já tenho minha gratidão. E tantos outros professores, Giancarlo, Roger, e, enfim, são tantos, professora Juliana, professora Thaisa, que foi a minha orientadora, sempre motivou muito. E são professores assim, que falam, independente daqui da sala de aula, manda mensagem, entre em contato, como eu posso te ajudar? Né? Então... Tem professores maravilhosos. E são essas pessoas que vão... Eu acredito muito que a gente precisa deixar legados nas pessoas, né? Não herança para as pessoas. A gente tem que deixar legados nas pessoas. Eu acho que quando a gente cita o nome de um professor que fez a diferença, é extremamente gratificante, né? Puxa, olha, eu queria ser uma mosquinha para acompanhar esse trajeto seu, para poder olhar para essa situação e mostrar para outros alunos e falar assim, olha, às vezes você tem total condição. Você tem noção do que é uma pessoa fazer faculdade de manhã porque ela trabalha à noite? E você talvez tenha a possibilidade de fazer faculdade no horário que é conveniente para você, ou fazer um curso que é conveniente para você e você está colocando empecilhos para fazer, né? Então, acho que um dos objetivos assim de ter trazido você aqui no podcast são dois, na verdade. É que a tua história pudesse fazer as pessoas meditarem nela e perceberem que elas são capazes, mas que não vai ser fácil, não vai ser, talvez elas não tenham o apoio que elas acham que vão ter, e honrar você. Porque quando uma pessoa consegue fazer o que você fez, ela precisa ser honrada. Talvez não vai ser honrada por pessoas que a gente imagina, né?
Até o Kant falava muito disso, né? Que os circuitos de consagração social, eles vão ser mais eficazes quanto mais distante ele estiver do objeto, né? Ou da pessoa, né? Ou seja, quem vai muitas vezes dar valor para a gente é quem está longe, quem viu a operação do outro lado, né? Às vezes quem está perto não olha, não enxerga com os mesmos olhos, né? E como eu sempre falo, uma frase que sempre me motivou muito. Eu acredito assim que se a gente ficar esperando as condições perfeitas para fazer alguma coisa, a gente nunca vai fazer, porque não vai ter esse momento que tudo vai estar perfeito. Agora sim, tudo está conspirando ao meu favor. Não vai ter. Então, eu nunca esperei condições perfeitas. Eu vou agir hoje com o que eu tenho hoje. Mas está tudo contra. Vamos assim mesmo, então. Né? Mas eu estou inseguro. Então, vamos com insegurança mesmo. Perfeito, Carol. Perfeito. Muito bom. Eu queria te perguntar... As dificuldades você já falou aqui, assim... às vezes até olhando aqui para algumas que eu tenho, né? Enquanto a gente todos nós deveríamos ser eternos estudantes, né? Todos nós. A educação nunca acaba. Quando você ouve as pessoas dizendo que a educação acaba, terminei meus estudos. A pessoa está equivocada, porque a gente tem que continuar estudando para o resto da vida. Tanto é que a era agora é do lifelong learning, né? Estudar para o resto da vida. Quem fica parado 2 anos, a pessoa se desatualiza num grau master, assim, né? E até olhando para minha formatação de estudo mesmo, eu olho e falo assim, puxa, é uma inspiração para mim, né? Eu já fui seu professor, mas é uma inspiração para mim, porque tem muita coisa que às vezes a gente fica tentando diminuir a pressão e não sei o quê, e às vezes fica esperando o melhor formato, a melhor estrutura, as melhores condições e não vai chegar, de fato. É a gente que cria a oportunidade e vai para cima, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, com tudo isso que você passou até o momento, eu sei que, puxa, você deve ter uma satisfação master agora com a tua profissão, e eu imagino na sua cabeça tanto de coisa que você quer pôr para ação, para atividade, fazer acontecer, mas se você pudesse deixar uma dica, assim, para quem vai ouvir, que é jovem, que é estudante, independente se tem 40 anos e vai começar a estudar agora, não importa, mas para quem quer estudar, se especializar numa área e vai enfrentar duras penas aí, que dica que você daria para essas pessoas? Dentre várias aí que eu sei que você sabe, mas especialmente aí, que você diria para elas? Olha, primeira coisa, sempre vai ter pessoas que vão falar contra, não vai por esse caminho, isso não é para você, você não tem capacidade. Deixa de lado. Eu me afastei de algumas pessoas, algumas amizades que me colocavam para baixo, que diziam que eu não teria potencial ou que eu não conseguiria a bolsa do ProUni. Uma pessoa que eu achava que era muito amiga me falou, não, você não vai atingir a nota. Eu me afastei dessas falsas amizades, me afastei de pessoas que falavam coisas negativas e foquei, eu sabia o que eu queria. E cada dia eu estava um pouquinho mais perto do meu sonho, e fácil não vai ser, mas a gente sempre vai estar um pouquinho mais perto. Então, eu não tenho livros até hoje de fisioterapia, não tive as condições de comprar, não tive apoio, não tive nada, e isso não me fez parar. Isso não é mais difícil? Mas não me fez deixar de conquistar alguma coisa. Então, assim, a gente gasta tanta energia pensando nas desculpas, mas eu não estudo porque eu não tenho um livro. Mas eu não estudo porque eu não tenho um carro para ir para Bauru. Mas eu não estudo porque eu não tenho uma bolsa de 100%, eu não tenho quem pague para mim. Então, deixar de gastar energia com as desculpas e vamos concentrar as energias em soluções. Vamos buscar uma solução, conversar com alguém, ver se clareia as ideias, vamos achar alguém que te coloque para frente. Então, deixar o pessimismo realmente de lado e concentrar as energias em solução. Legal, e se conectar com pessoas boas, né? Isso. Carol, sensacional, não tenho nem que... tem muito... Eu vou até falar para você pra gente gravar um outro episódio, porque neste exato momento eu estou emocionado. Eu não sei o que perguntar para você, de fato,
Não sei, a gente, enquanto professor, quando você escuta um aluno falando das dificuldades que você passou, aqui dentro, assim, eu não sei se todos os professores são assim, mas eu pelo menos sou, eu fico pensando, será que alguma coisa no formato que eu ensino, será que tem alguma coisa que eu dificulto a vida do aluno? Do aluno que quer, por exemplo, uma Carol da vida? Então é um impacto, é um golpe, porque quem é apaixonado por educação, eu tento toda vez pensar em estratégias para que fique mais atrativo, que fique mais... o fato de eu dizer conveniente não é que fique mais fácil para o aluno não dar valor, mas que fique mais acessível. Talvez esse seja o... Pedro, uma coisa que eu percebi, um dos professores que os alunos menos gostavam das aulas era o professor que não dava de mão beijada. Então, o que ele fazia? Ele dava o conteúdo, falava de uma determinada condição, uma doença, uma patologia, e falava, vocês querem saber o tratamento agora? Queremos. Vamos lá na biblioteca. Vamos lá. Então, vocês vão pegar os livros, vocês vão extrair as informações, se precisar eu ajudo, eu oriento, mas vocês vão atrás da resposta. Ou vamos pensar aqui agora, vamos usar os conhecimentos que a gente já tem. Que tratamento seria adequado? Vamos colocar a cabeça para funcionar? Sem aparelho, sem nada, como que a gente vai propor um tratamento para tal coisa? E a gente tinha que sair da zona de conforto e ir atrás da resposta, ir atrás da solução para determinado problema. E eu acho que era uma das aulas que eu mais gostava. É um professor que eu tenho assim, uma imensa admiração. Mas a maioria dos alunos não, porque é muito fácil você ter o conteúdo de mão beijada, né? Então, essa é a doença e esse é o tratamento, como se fosse uma receita de bolo. Sim. Né? É muito cômodo, né? E talvez é isso que falte, que o professor incentive mais o aluno a ir atrás. Legal, boa dica, deu até uma dica para os professores aí. Sim, porque, que nem eu falo, nada que vem de mão beijada a gente dá tanto valor quanto o que a gente vai atrás, que a gente vai buscar. Com certeza. Eu ouvi recentemente um empreendedor, um mega empreendedor falando, ele usou até um termo para definir isso, ele falou assim, entrega o recurso desmontado. Ele falou, tipo, você quer dar uma bicicleta para o seu filho? Entrega a bicicleta desmontada e deixa ele ter a experiência de montar, acertar com a peça, como funciona, aqui vai o pedal, aqui vai o freio, você pode estar do lado dando uma orientada, mas entrega o recurso desmontado. Eu achei sensacional essa frase, porque realmente é uma forma de você estimular a pessoa a ir atrás, porque o mundo não vai entregar de mão beijada, não vai, e a gente está preparando as pessoas para o mundo real, não para o mundo ilusório, né? A sala de aula é para preparar para o mundo real. Muito legal, Carol. Nesse caminhar seu, cara, eu tô abalado com a frase que você falou ainda. Eu preciso digerir ela, porque para quem trabalha com educação, eu tô com vontade de chorar, para você ter uma ideia. Até hoje eu não tenho os livros de fisioterapia. Eu não sei como de verdade assimilar isso, porque é de fato uma pessoa tão guerreira, aguerrida pelo que fez e o que faz, e não poder ter acesso aos livros, né? E a gente tem acesso a tanta coisa e às vezes não dá valor, né? Isso eu conversei com algumas colegas, né? Que recentemente eu fui estudar para uma prova e eu precisava de um livro, eu até comentei com uma amiga, nossa, será que você teria um livro assim, do conteúdo tal? Ela me mandou uma foto de todos os livros que ela tinha. Ela falou, não li nenhum. Eu ganhei todos dos meus pais e eu não abri nenhum até hoje. Então, assim, aí aquilo dói, porque eu falo, nossa, eu daria tanto valor se eu tivesse, e eu não tenho. Hoje eu tenho um. Errei, porque eu comprei um livro. Então, hoje eu já tenho um livro. Mas é isso que eu falo. Então, às vezes, você ganha de mão beijada, né? Mas o que você vai fazer com aquilo? Então, às vezes, é gostoso, sim, o correr atrás. Não tenho livro, mas eu vou tirar umas fotos aqui, eu vou ler pelo celular e a gente se vira como pode. E eu dou muito valor, eu acho que talvez até mais do que se eu tivesse em outras condições mais favoráveis. Com o rendimento que eu tive na faculdade, os professores me falaram, nossa, Carol, olha como você saiu bem, você deve ter tanto apoio e tanto orgulho dos seus pais. Sabe de nada, inocente. Não sabe de nada.
Então assim, quem vê pensa, nossa, teve as melhores condições. Poucos, os mais próximos, sabiam que não era bem assim, né? Então... Você fez o ensino médio em escola particular ou pública? Eu cursei no SESI, em determinado momento, a vida inteira, desde os 4 anos de idade eu estudei no SESI até o ensino médio, e em determinado momento ela passou a ser uma escola privada, mas eu estudei lá com bolsa também. Entendi. Sempre tive bolsa de 100%, então meus pais levavam toda a documentação, declarava baixa renda, tudo, então sempre estudei com bolsa. Legal. E é mais uma prova, né, para quem vai ouvir, quem vai assistir, de que você não precisa ter as condições perfeitas para fazer as coisas acontecerem, né? Nossa. Sem dúvida nenhuma, foi o episódio que mais me emocionou. Eu não consigo caminhar mais com ele. Eu vou gravar um outro episódio com você, a gente vai falar de outras coisas, porque realmente fere. Quando você é professor, fere demais você ouvir algumas coisas assim, você vê a dificuldade que é para uma pessoa ter acesso, uma pessoa que quer, né, ter acesso, e às vezes uma pessoa que não quer tem acesso muito fácil às coisas, ganha, né, não que seja uma má pessoa, mas ganha as coisas. E até para a educação mesmo, talvez esse episódio toque fundo lá em quem é da educação, de Secretaria da Educação, enfim, não é crítica não, mas para a gente ter esse olhar humanizado para as pessoas que realmente querem, porque elas podem realmente fazer a diferença no nosso país, e às vezes elas não estão sendo ouvidas, não estão sendo vistas, e parece que o universo conspira negativamente para que dê errado, né? Então é esta dor que nesse momento está me acometendo, eu estou ferido com esta dor. Foi para mim emocionante. Se você disse no início que para você estava emocionado de estar aqui, você não tem noção, para mim, nesse exato momento, como está a minha emoção, estou segurando, e foi para mim surreal o que você falou aqui. Até vamos fazer vários cortes do que você falou, porque eu quero que esses cortes assim positivamente fira as pessoas para que elas possam realmente acordar para a vida de que elas realmente podem o que elas quiserem. Sim, e Pedro, eu não poderia deixar de te agradecer. Eu já cheguei aqui muito emocionada porque você faz parte dessa minha trajetória desde o início, quando eu fiz o curso de ADM. Então era um professor, caramba, ele faz a gente pensar de maneira diferente e extrair o melhor da gente. Então acho que já começou nesse momento. Então eu comecei a pensar fora da caixa, foi nessa época. E todo o processo de autoconhecimento de tudo, como me fez focar, e na faculdade inteira o único pensamento que não passou pela minha cabeça foi de desistir, em momento algum. Eu estava sempre muito certa do que eu queria, qual era o meu sonho, e isso é graças a você, graças ao trabalho que você desenvolveu junto comigo. Então, é só gratidão, sempre eu vou ser muito grata, eu sempre vou lembrar do porquê eu entrei para a faculdade, do que me motivou, do que me fez me manter firme no meu caminho, e você tem as suas contribuições para isso. Então, é muita gratidão, realmente, eu acho que essa é a palavra que representa tudo o que eu sinto. Obrigado, Carol. Esse é o maior pagamento que um professor, sem demagogia, que um professor pode receber. Não porque a gente está aqui gravando, isso vai ser visto por outras pessoas, porque aquele dia que você permitiu que eu lesse a carta que você fez de agradecimento, aquele dia para mim foi muito marcante, e a gente não estava com câmera ligada, né? Mas eu agradeço e fico feliz de alguma maneira ter contribuído com uma microfase aí da sua vida aí. E agora eu que digo para você, o que você precisar, eu estou à disposição. A gente já está se encontrando já numa outra fase, uma fase que você está empreendendo, que é o meu core business hoje, ajudar pessoas a empreenderem com muito mais excelência e performance, e o que eu puder fazer por você, tamo junto, com certeza, sempre. Obrigada. Tá bom, Carol? Carol, última questão que eu ia te perguntar, você teve algum livro que você leu, sei lá, não precisa ser só nesse período de faculdade, mas ao longo da sua jornada aí profissional, que você leu, assim, que você fala, puxa, teve um livro específico que eu li, que eu gostei pra caramba, que você pudesse recomendar? A gente sempre pega uma recomendação de quem passa aqui pelos episódios e deixa pro público, né?
Você lembra de algum? Olha, tem 2 livros que eu gosto bastante, que eu comecei a reler recentemente. O primeiro é O Monge e o Executivo. Eu acho que foi o primeiro assim que me fez parar e refletir e pensar dessa associação, né, da vida profissional com vida pessoal, da gente levar e caminhar com o máximo equilíbrio. E o outro livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esse é um livro que eu estou relendo. É um livro que eu gosto muito. Foi um dos livros que me fez parar pensar muito na comunicação. Porque eu sou uma pessoa que fala muito, mas eu também sei da importância do ouvir. Então, foi um livro que me fez pensar muito sobre os paradigmas, de como a gente vê as coisas. Então, é um livro que eu estou relendo e eu gosto bastante, eu indico. Muito bom. Eu pode ter certeza que nós vamos recomendá-los aí para a galera que segue a gente nas redes sociais. E são 2 excelentes livros, já tive a oportunidade de ler os 2, são muito bons realmente. Carol, gratidão demais pela oportunidade, obrigado por confiar no trabalho da gente, né, meu, de toda a minha equipe aí. A gente já se conhece há acho que mais que 5 anos, né? Porque só de faculdade você já são 5, né? 4 para 5, se não mais, e eu dei aula um pouco mais para trás ainda para você, então já é uma amizade, né? A gente tem uma amizade e poder entrevistar alguém que você deu aula, queria eu, na minha época, poder ter uma coisa como essa como professor, para eu poder dizer para ele ou como ele transformou a minha vida. Por exemplo, minha professora Roseli de português, que foi uma pessoa que sempre falou assim: você tem uma habilidade com leitura e oratória acima da média, explore isso ao longo da sua vida que você vai com certeza ter bastante sucesso. Eu queria poder sentar com ela e falar isso, então para mim é um prazer ter recebido você aqui hoje. O prazer é meu, que agradeço. Com isso a gente finaliza mais esse episódio. Gostaria de agradecer vocês, desculpem aí as emoções, mas acho que foi necessário. Aqui a gente sente a emoção na hora mesmo, não é nada combinado, né? E esse foi mais um episódio. Estive aqui falando com Carolina Camargo, fisioterapeuta. Eu vou deixar aqui na descrição também, aqui nos comentários das redes sociais, tanto do YouTube, do Instagram também, e também do Spotify, os contatos da Carol, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela, especialmente das especializações aí que futuramente tem bastante novidade, né, trazendo aí para a cidade. Lindo, maravilhoso essa humanização, esse olhar humanizado para o idoso, que tem muito valor para as pessoas, embora muitos não deem valor, mas para nós aqui tem muito valor. E também agradecer a vocês aqui, os patrocinadores, vocês que assistiram até o final, os patrocinadores do episódio, né, que sempre muito prestativos e apoiadores da causa empreendedora, que é a Full Working, que nós falamos aqui no começo, que é um espaço compartilhado de trabalho, que, aliás, é um dos espaços que mais fomenta empreendedorismo na cidade de Botucatu, que promove encontros, network, agora nem tanto por conta da pandemia, mas que está sempre antenado aí com as questões de network, com essa galera do empreendedorismo, e ajuda bastante. Então, se você quer uma estrutura completa para trabalhar, para que você se preocupe só e apenas só com o que realmente importa, que é a execução do seu trabalho, a excelência na entrega para o seu cliente, vem para a Full, vem fazer parte da família. E em algum lugar aqui você vai ver o QR Code, e esse QR Code você consegue acessar as fotos do dia a dia, do que acontece em tempo real, muitas vezes aqui dentro da Full, e vem fazer parte da família. Aqui tem estrutura completa, desde eu-keep, você com você mesmo, tem salas compartilhadas que você divide com outros empreendedores, e salas para sua equipe. Não importa aí se 3, 4, 5, até 8 pessoas, temos salas aqui, e futuramente salas para até 15 pessoas, tá? Nas novas instalações aí em 2022. Beleza, pessoal? Esse é o patrocinador oficial. E agradecer também a Kirei, aqui na tela aqui para vocês, o espaço de estética Kirei aqui na cidade de Botucatu. Faz alguns meses que está aqui na cidade, mas já está fazendo a alegria da mulherada aí. Tem vários procedimentos estéticos, máquinas maravilhosas. Eu, por exemplo, com a minha esposa já tivemos recentemente lá, fizemos um procedimento para casal muito bacana. Recomendo, estrutura maravilhosa, linda, no Jardim Paraíso, Avenida Camilo Mazzoni, 1270. Procura lá o pessoal, a Carol, e também oferecimento a esse podcast aqui. Quem capturar o QR Code que tem aqui em algum lugar na tela vai ter 15% de desconto por ter acompanhado o conteúdo aqui com a gente até
o momento, tá bom? Se você preferir ligar para saber um pouco mais sobre os procedimentos, o telefone, o WhatsApp deles é 14 9 7402 4004. Vou repetir, 14 9 7402 4004. Estética Kirei, o lugar de pessoas também felizes e que se cuidam. Beleza, gente? Agradecer também a todas as outras empresas que de alguma maneira são apoiadores volantes desse projeto, que é um projeto educacional para ajudar a conectar histórias inspiradoras com pessoas que precisam dessa inspiração para voarem aí, especialmente no cenário do empreendedorismo. Quem falou aqui com vocês foi Pedro Souza, professor de empreendedorismo e recursos humanos. Para mim foi com imenso prazer que eu digo hoje que foi um episódio extremamente especial para mim e foi um prazer ter vocês aqui com a gente até o momento. Encontro vocês no próximo episódio. Valeu! Bcast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer sua cabeça pirar.